Ai, ai, ai. A minha live caiu porque alguém estava a ligar para mim. Eita, meu Deus. Ai, ai. Alguém me estava a ligar, a minha live então acabou caindo. Ai, ai. E quando liga aqui, já corta a transmissão, né? Mas voltamos agora. Voltamos. Alguém, acho que não soube que eu estava ao vivo aqui e tentou ligar para mim. Ligou para mim, então, e quando liga, a transmissão ela cai, né? Então não é para ligar, tá? Não é para ligar. Agora não tem como atender o telefone. Eu estou fazendo a transmissão pelo meu celular. Então, quando liga, a transmissão ela corta, ela cai, tá? Mas vamos lá, voltamos então com a nossa transmissão ao vivo. Já vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, porque eu vou compartilhar algo muito importante, tá? Vamos para o confronto hoje sobre evangelismo ou evangelização, tá bom? Vai curtindo e compartilhando. Eu gostaria que você me desse um sinal para mim atestar o áudio e a imagem. Se de fato o áudio está tranquilo, então dá um ok aí, dá um joinha para mim, dá um joinha, curte aí para eu saber que o áudio está ok, que o áudio está bom, para a gente então irmos já para a leitura da palavra de Deus. Para irmos para a leitura da palavra de Deus. O áudio está bom? Você que está me assistindo agora, nesse momento, dá um ok, dá um joinha, um like para mim saber que o áudio está bom. Principalmente o áudio. A imagem, opa, não tem problema, mas o áudio é indispensável, né? É imprescindível que esteja bom. Vamos lá então. Quero falar então sobre evangelismo, sobre evangelização e entender um pouquinho, tá, com vocês, o que não é evangelismo ou evangelização, o que não é. Porque às vezes a gente acaba confundindo as coisas, né? E é importante nós sabermos realmente o que é e o que não é evangelização. Para isso, eu gostaria de ler alguns textos sagrados para a nossa compreensão, tá bom? Eu vou ler primeiramente, então, Mateus, capítulo de número 28, o versículo de número 19 e o versículo número 20, para a nossa compreensão do assunto. Portanto, ide e fazei discípulos de todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E certamente estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Este é Mateus, capítulo número 28, versículos 19 e 20. Agora vamos para Lucas, capítulo 16, versículo 15. Disse assim Jesus: ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Lucas, capítulo 24, versículo de número 47 e o 48. E em seu nome se pregará o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Versículo 48 do capítulo 24 de Lucas. Vós sois testemunhas destas coisas. Olha,
Eu gostaria muito que você guardasse esta palavra que está aqui em Lucas, capítulo de número 24, aqui no versículo 48. Gostaria que você sublinhasse ou anotasse esta palavra, que eu vou frisar ela, tá? O versículo 48 diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Guarde bem esta palavra, que eu depois vou falar sobre ela em algum ponto da nossa reflexão sobre evangelismo. Eu coloquei aí no tema: isso não é evangelismo. Isso não é evangelismo. Bom, para nós sabermos o que é evangelismo, nós temos que saber também o que não é evangelismo. Eu vou falar aqui algumas coisas que são mais comuns, que são corriqueiras, né? Coisas corriqueiras que são mais comuns sobre o evangelismo, né? Sobre o que se diz ser evangelismo para muitos, né? Em muitas denominações, quando isso está acontecendo, eles falam: não, estamos evangelizando, estamos fazendo evangelismo, estamos indo evangelizando. Mas a gente então precisa saber se de fato, se realmente o que tem feito tem sido evangelismo ou não. E essa reflexão do evangelismo também nos remete à reflexão do crescimento da igreja atualmente, né? Essa semana aqui, ou no final de semana, a gente vai fazer uma reflexão, também sobre o crescimento da igreja, para entendermos se realmente a igreja está crescendo e esse crescimento diz respeito ao quê? Se realmente é um crescimento espiritual, é um crescimento apenas numérico, é um crescimento por causa do fruto do evangelismo, da evangelização, ou simplesmente é um crescimento, um inchaço, ou até um crescimento fruto de migrações, tá? Fruto de migrações, ou seja, de pessoas saindo de um ministério para o outro, e esse fluxo de migrações, né, que faz com que algumas igrejas enchem e acaba confundindo as pessoas e até mesmo os líderes, achando que não, nós estamos bem, estamos bom, estamos trabalhando bem, né? Porque está enchendo a igreja. Mas muitas das vezes é apenas um processo migratório, e que esse processo migratório é um processo contínuo, é um ciclo, né? Os que entram também saem, eles entram e saem. São pessoas que não param em ministério nenhum, e vão rodando de ministério em ministério, ou seja, de igreja em igreja. Tá? É um movimento cíclico, né? Movimento cíclico migratório de pessoas que saem de uma denominação para outra. Então, no final de semana agora, nós vamos analisar esta questão, que é muito importante também. Mas hoje, porém, quero então falar com vocês, tá? Dar um choque de realidade sobre o que é evangelismo e o que não é evangelismo. Ou seja, para nós entendermos o que é evangelismo, nós temos que perceber o que não é evangelismo. E talvez você ficará chocado com algumas coisas que eu vou pontuar aqui, que alguns confundem, acham ser evangelismo, mas que não tem nada absolutamente, rigorosamente a ver com o evangelismo propriamente dito. Primeiro, o que não é evangelismo? Evangelismo, primeiro, não é convite, ou seja, não é convidar para a tua igreja, não é você convidar as pessoas para a tua denominação. Evangelismo, propriamente dito, não tem nada a ver em você convidar a pessoa para ir para a tua igreja. Isso não é evangelismo, é simplesmente um convite, tá? É apenas um convite e não é evangelismo. Você pode me perguntar: então eu não posso fazer isso? Eu não posso convidar a pessoa para ir para a minha igreja? Claro que você pode.
né? Você pode convidar alguém para ir para a tua igreja. Você pode, né? Tem muita gente que acabou se convertendo assim. O que eu quero que você entenda é que isso não é evangelismo. Você convidar alguém para ir para a tua igreja não significa dizer que você pregou o evangelho a ela. E tem muita gente que confunde isso. Quando essa pessoa ela convida alguém e essa pessoa vai para a igreja e depois essa pessoa tem um encontro real com Jesus, né? Se converte, a pessoa que convidou acha que ela ou ele é que evangelizou, é que ganhou essa pessoa para Cristo. Não, você apenas fez um convite, tá? Você fez um convite e a pessoa foi e teve um encontro com Cristo. Eu mesmo, ninguém me evangelizou, né? Ninguém me evangelizou. Eu apenas me fizeram um convite, né, para ir à igreja. E eu fui à igreja. E nisso, né, aconteceu então um processo e eu comecei a gostar do negócio, comecei a gostar da coisa e tudo. E depois eu tive um encontro real com Jesus, tá? Teve um encontro real com Jesus. Isso pode acontecer? Pode. Como também pode acontecer de pessoas que são convidadas a ir para a igreja e não terem um encontro real com Jesus. Por que que isso acontece? Eu vou falar algo muito importante. Por que que isso acontece de pessoas que são convidadas para ir para a igreja e não têm ainda assim um encontro real com Jesus? Tá? Primeiro, é simples entendermos isto. Existem muitas denominações, muitas igrejas, onde infelizmente já não se prega o evangelho. Tá? Não se prega o evangelho, não se apresenta a pessoa de Jesus. Então, é difícil você ter um encontro com Jesus quando você não o conhece, quando não te é apresentado, a menos que o próprio Jesus, ele se apresenta, apareça a você, se revela a você, se manifeste a você. Fora isso, contrário disso, a depender da pregação, muitos não terão encontro com Jesus, a depender da pregação do culto. Por quê? Porque em muitos púlpitos a pregação do evangelho foi tirada, foi substituído por todas as outras coisas, menos a pregação do evangelho. Então, já comecei a falar para vocês aquilo que não é evangelismo. Convidar alguém para a tua igreja não é evangelizar, não é evangelismo. Se você convida alguém para a tua igreja, você não evangelizou esta pessoa, você apenas convidou esta pessoa para a tua igreja, tá bom? E principalmente nesse convite, a depender deste convite, ou seja, a forma como este convite foi formulado, a maneira como este convite foi formulado, também é determinante a esse entendimento, a essa compreensão do evangelismo ou da evangelização. Por exemplo, fala assim, pessoa, você encontra uma pessoa com um monte de problema, um monte de reclamação, um monte de situações na vida e tal. Aí você fala assim para ele, olha, vamos para a minha igreja e tal, o pastor vai orar para você, e quem sabe esse problema vai passar, vai acabar e tal. Observa o teor do convite. Atenta para o teor do convite. Eu disse e ressalvo aqui, claro que algumas pessoas que forem à igreja através de um convite desse, ela pode ter um encontro com Jesus lá na igreja, tá? Ou não. Ela pode ter um encontro com Jesus ou não, a depender do quê? Da mensagem que for pregada, ou a mensagem que é pregada nesta igreja. Se for uma igreja apenas egocêntrica, uma igreja apenas onde a mensagem é tudo menos centrado na pessoa de Jesus, não tem como essa pessoa ter encontro com Jesus. Não tem como. Por quê? Porque você só tem encontro com Jesus, você só poderá conhecer a Jesus de duas formas. Ou, primeiro, alguém te apresentar a esse Jesus, tá? Alguém falar dele, te apresentar a ele, ou o próprio Jesus se apresentar a você, se manifestar a você, assim como ele próprio fez com Paulo. Fora isso, não tem outro caminho de você
conhecer a Jesus. Ou ele se revela a você, pessoalmente, ou alguém te fale dele, a respeito dele. Tá? Que aí, então, já vamos começar a entender a questão do evangelismo. Tá? Vamos começar a entender, então, a questão do evangelismo. Então, evangelismo não é convidar para a tua igreja. Se você convidou alguém, você não evangelizou essa pessoa. Tá bom? Você não evangelizou e você vai saber daqui a pouco por que você não evangelizou essa pessoa. Evangelizar também não é contar o teu testemunho ou contar a tua história. Não é isso. Isso não é evangelismo. Evangelizar não é falar de você, não é contar a tua história, muito menos contar o que ele fez por você ou na tua vida. Agora, você pode falar assim, mas é errado eu falar da minha história, eu contar o que Deus fez na minha vida. Claro que não é errado. Eu só quero que você entenda que isso não é evangelismo, não é evangelizar, tá? Você está contando a tua história, a tua experiência, aquilo que ele fez na tua vida. Isso é apenas um testemunho teu, tá? Você está dando o teu testemunho, não é o testemunho de Jesus. As pessoas precisam saber a diferença do meu testemunho e do testemunho de Jesus. O meu testemunho é o que Jesus fez na minha vida. O testemunho de Jesus é o que ele fez por nós. O que deve ser falado, na verdade, no evangelismo, não é o que ele fez na minha vida, é o que ele fez por nós. Entende isso? Uma diferença brutal. Tá? Por isso, falar da tua história, da tua vida, do teu testemunho, não é evangelizar. Isso não é evangelismo, não confunda as coisas. Isso não é definitivamente, rigorosamente evangelismo. Tá? Você contando o que Jesus fez na tua vida, você não está evangelizando. Tá? Não está evangelizando. Uma coisa é você contar da tua vida o que ele fez em você, outra coisa é você contar o que ele fez, tá? Por nós, que ele fez em você. Outra coisa é o que ele fez por nós. Entenda a diferença. Uma coisa é o que ele fez por você, tá? Outra em você, aliás. Outra coisa é o que ele fez por nós. Vamos lá. Eu pedi no começo da leitura para você guardar uma frase, uma palavra que nós lemos aqui no texto de Lucas, capítulo de número 24, versículo 48, para entendermos melhor o que eu estou falando. Que evangelizar não é contar a tua história. Evangelizar não é falar de você, não é falar o que ele fez em você, não é isso. Então entenda o texto bíblico. Lucas, capítulo de número 24, versículo 48, diz assim: vós sois testemunhas destas coisas. Em Atos dos Apóstolos, Jesus ainda fala aos discípulos: e ser-me-eis testemunhas, ou seja, e sereis minhas testemunhas, tá? O que é ser testemunha de Jesus? É atestar, é testificar, é você testemunhar aquilo que ele fez, tá? Aquilo que ele fez por nós. Não o que aconteceu na nossa vida, aquilo que ele fez por nós. E ele aqui está falando assim, ó: vós sois testemunhas destas coisas. De qual coisa ele está falando? Tá? De qual coisa ele está falando? Se você recuar um pouquinho, tá? Recuar um pouquinho na leitura, ainda no próprio texto, se você ler bem antes, bem no começo,
o contexto dessa palavra foi quando Jesus ressuscitou e ele apareceu aos discípulos. Então Jesus vinha falando a respeito do quê? A respeito da morte e da ressurreição e a respeito da mensagem que eles tinham que pregar, que é o arrependimento, tá? Arrependimento, a remissão dos pecados, tá? A morte e a ressurreição, arrependimento, a remissão dos pecados. Jesus vinha falando sobre isso quando ele ressuscitou aos seus discípulos. E ele termina dizendo para eles: vocês são testemunhas destas coisas, ou seja, vocês testificam, vocês sabem que isso aconteceu, então vocês vão contar às pessoas isto aqui que aconteceu, que eu morri, que eu ressuscitei e que eu vim para remir os pecados da humanidade, que eu vim para salvar a humanidade, tá? Nós temos que testemunhar os atos de Jesus, aquilo que ele fez por nós, tá? Aquilo que ele fez por nós. Então, por isso, falar da tua história não é evangelizar. Tá? Quando eu te dar a definição de evangelismo, o significado de evangelismo, você vai entender isso de uma forma mais simples e melhor. Por que eu estou falando que falar da tua história, do que Jesus fez na tua vida, não é evangelizar. Tá? Vamos lá. O que não é evangelizar? Terceira coisa. O que não é evangelizar? Isso aqui, olha, isso aqui já é uma coisa que até infla o ego de muitos, tá? Isso infla o ego de muitos, sobretudo de muitas denominações. Quando fazem isso e associam isso mesmo como sendo a maior obra de evangelismo. E se a gente for estudar na história, tá, da igreja, na história bíblica, a história da igreja e tudo mais, né, e até histórias contemporâneas, né, de grandes homens, de grandes evangelistas, vamos ver que isso que a gente faz hoje, que muita gente faz hoje, eu não faço isso, né? Muitos fazem hoje, está longe do evangelismo. Longe de ser, de fato, evangelismo. O que eu vou falar agora? Evangelizar não é saindo por aí distribuindo sopa, dando comida, dando agasalho. Tá? Isso não é evangelismo. Isso não é evangelizar. Dar sopa por dar sopa, dar agasalho por dar agasalho, isso não é evangelizar. Tá? Não é evangelizar. Isso, primeiro, nada mais é senão cumprimento de uma obrigação, tá? De uma obrigação do quê? Do papel social da instituição religiosa. Você talvez nunca ouviu isso que estou falando aqui. Você sair fazendo uma assistência, aí, dando sopa, dando agasalho e tudo mais, isso não é evangelismo. Isso não é evangelizar. Definitiva e rigorosamente não é evangelizar. Não é evangelismo. Tá? Isso é simplesmente o cumprimento de uma obrigação, de um dever da instituição religiosa. Tá? Por quê? Porque a igreja, como sendo instituição, ela tem, além de ter um papel jurídico, administrativo, também tem um papel e uma responsabilidade social. E essa assistência que a igreja faz a estas pessoas, que também está longe ainda de ser uma real assistência, tá? Nada mais é senão
o cumprimento de quê? De um dever, de uma obrigação da igreja como sendo instituição religiosa. Fazendo isso, ela está apenas cumprindo com o seu papel social e nada mais além disso, tá? Nada mais além disso. Tem isso aqui. E tem gente que faz isso, ainda vai e faz selfies, né? Faz fotos, faz vídeos e publica e não sei o que. Estamos aqui ganhando alma. Está ganhando nada. Está ganhando alma nada, meu irmão. Está ganhando nada. Tá? Está ganhando nada. Aquelas pessoas vão continuar lá. São refém. Estão lá, vão continuar lá. Tá? Se a gente fosse falar mesmo de uma obra de verdade, não é dar sopa nas pessoas, não é dar só agasalho nas pessoas. Tá? Se a gente for falar de uma obra real, de uma obra verdadeira de assistência, não é dar sopa, meu irmão. Isso é só para aliviar a nossa consciência, para não falar que a gente não está fazendo nada. Isso é só isso, mais nada. Tá? Claro que nisso alguém pode aproveitar essa ocasião ou essa oportunidade aonde a igreja está cumprindo um dever, um papel social da igreja, que não é nada mais do que sua obrigação e o seu dever de fazer. Alguém pode aproveitar esse momento, essa ocasião, para evangelizar. Mas este ato em si não é um ato de evangelização. Coloca isso na tua cabeça de uma vez por todas. Tá? O ato de dar sopa nas pessoas, o ato de dar comida nas pessoas, agasalho nas pessoas, não é um ato, não é uma obra de evangelização. Isso está longe. Não tem nada a ver com evangelismo, com evangelização. Tá? Alguém pode falar, mas isso é estratégia de evangelismo. Que estratégia é o quê, meu irmão? Qualquer um faz isso, qualquer pessoa faz isso. Tá? Até quem não é crente, não é cristão, faz isso. Então não tem nada a ver com evangelismo. Eu disse, alguém dentro disso pode aproveitar a ocasião, o momento, o contexto para evangelizar. Mas este ato em si não é uma obra, não é um ato de evangelismo ou de evangelização. Eu vi pessoas, vamos lá evangelizar e tal, distribuindo sopa, distribuindo comida, e não sei o quê. Isso não é evangelismo, meu irmão. Não, definitiva e rigorosamente não é evangelismo. Isso é apenas, repito, é apenas um papel social que a igreja tem, a igreja como sendo instituição religiosa tem esse dever e essa obrigação de fazer, tá? Porque a igreja e a instituição tem um dever cívico, tem um dever social, tá? Assim como ela tem a composição jurídica, administrativa, também tem esse dever social de fazer a obra social. E isso está dentro do social. Isso não é obra espiritual. Né? Não é obra espiritual. Aqui eu preciso abrir uma aspa aqui. Né? Esse é o problema da dicotomia, né? Dessa separação que as pessoas tentam fazer essa separação do carnal e o espiritual. Mas vamos lá. Então, saindo por aí, dando sopa, dando comida, dando roupa, não é evangelização. Tá? A igreja fazendo isso está apenas cumprindo com um papel dela, com uma obrigação dela de fazer. Tá? Evangelismo ou evangelizar também não é contar histórias bíblicas. Não é isso. Você pode contar um monte de histórias bíblicas e não evangelizar ninguém. Por exemplo, você que evangelizar vai contar a história de Noé e vai acontecer o quê?
Ah, Noé entrou na arca com a família dele. Ok. Mas se você for contar história por contar história, não vai fazer diferença nenhuma. A menos que essa história que você for contar esteja... ou seja, essa história que você for contar esteja incutido a pessoa de Jesus dentro dessa história. Porque história por história não é evangelismo. Se você conseguir apresentar a Cristo dentro dessa história, aí sim. Tá? Aí sim. Se você for contar a história de Moisés, Moisés, e ficar por isso mesmo, isso não vai evangelizar ninguém. É apenas uma história. Mas se você saber fazer, né, uma conexão da história de Moisés com a pessoa de Jesus, você vai conseguir evangelizar a pessoa. Tá? Então, evangelismo primeiro, evangelismo não é convidar para a tua igreja, não é evangelismo. Segundo, evangelismo não é contar a tua história, a tua vida, o que Jesus fez na tua vida, tá? Mas sim falar daquilo que ele fez por nós. Não o que ele fez na minha vida, o que ele fez por nós. Entenda a diferença. A coisa que Jesus fez na minha vida, tá? E a coisa que ele fez por nós. Por nós. Então, o evangelismo não é falar do que ele fez na minha vida, é falar do que ele fez por nós. Isso é dar testemunho dele. Então, entenda e saiba, evangelizar não é falar da minha história, não é contar a minha história, tá? É testemunhar a Jesus. Evangelismo não é convidar para a tua igreja. Tem pessoas que são convidadas para a igreja e que nunca tiveram um encontro real com Jesus. Eu vou repetir isso que é muito importante, tá? A pessoa só tem encontro com Jesus por dois caminhos, de duas formas. A pessoa só tem encontro com Jesus por duas formas ou de duas maneiras, tá? A primeira maneira pode não ser na ordem cronológica que eu estou falando, tá? A primeira maneira da pessoa se encontrar, ter um encontro com Jesus, é se o próprio Jesus se apresentar, se manifestar, se revelar a essa pessoa, sem que alguém um dia o tenha falado a respeito dele, a respeito de Jesus. Essa é uma forma. A outra forma da pessoa ter um encontro com Jesus é se alguém apresentar a Jesus a essa pessoa. Agora, a pergunta que se coloca é: você convida alguém para a tua igreja, ok? Você acha que isso é suficiente para essa pessoa ter encontro com Jesus? Não. Por que que não? A depender da mensagem que é pregada na tua igreja, essa pessoa pode ter ou não o encontro com Jesus. Se a mensagem da tua igreja não for uma mensagem cristocêntrica, não apresentar a Cristo, a Jesus, esta pessoa não terá um encontro com Jesus, a menos que Jesus se apresente, se manifeste, se revele a esta pessoa do jeito que ele quer. Do mesmo jeito que aconteceu com Paulo, tá? Paulo só conheceu Jesus porque o próprio Cristo se manifestou a ele, se apresentou a ele. A gente sabe de vários testemunhos, de várias histórias de muçulmanos, de pessoas que não tinham como ouvir o evangelho, porque nos países muçulmanos, para quem não sabe, a pregação do evangelho é proibido, tá? É extremamente proibido. Ninguém pode entrar
para falar do evangelho. Por isso tem entrado algumas pessoas clandestinamente para pregar o evangelho aos muçulmanos. Tá? Então, muitos muçulmanos se converteram a Jesus porque não porque alguém falou a Jesus a eles, mas porque o próprio Jesus apareceu, se manifestou, se revelou a estes muçulmanos. Entende? Então, pregar o evangelho, ou seja, evangelizar não é convidar para a tua igreja. Tá bom? E o terceiro que eu falei, evangelizar não é sair dando sopa ou agasalho para todo mundo. Isso é apenas o cumprimento de um dever ou uma obrigação da igreja como sendo uma instituição religiosa que tem cunho jurídico, administrativo e o papel social, tá? Então a igreja está apenas fazendo aquilo que é a sua obrigação, seu dever. Embora muitos vão lá, né, dar sopa lá e tirar selfie, olha, estamos aqui, não sei o que, papai, evangelizando. Não, você não está evangelizando. Vocês não estão evangelizando, vocês estão apenas dando sopa, dando comida para as pessoas, fazendo algo que é comum, que qualquer um que queira fazer, vai fazer. Tá? Dar sopa não é um ato de evangelismo, não é. Senão, assim diríamos que os mundanos, os ímpios, que saem dando sopa para todo mundo, também estão praticando um ato de evangelismo. Não é, não estão. Não estão evangelizando. Tá? Afinal de contas, o que é evangelismo? O que é evangelizar? O que é evangelismo, afinal de contas? E é muito simples. Eu vou trazer uma definição muito simples para a tua compreensão, para não fazer confusão na tua cabeça, para não dar um nó na tua cabeça. Evangelizar ou evangelismo é o ato de apresentar não só a mensagem do evangelho, a mensagem de Cristo, mas como apresentar o próprio Cristo e o plano da salvação. Isso sim é evangelismo ou evangelizar. Evangelizar é o ato de apresentar a mensagem do evangelho. Claro, qual é a mensagem do evangelho? A mensagem do evangelho é o próprio Cristo. Cristo é a mensagem do evangelho. Tá? Cristo é a mensagem do evangelho. As pessoas ficam se perguntando, afinal, qual é a mensagem do evangelho? Corte aí, vai compartilhando, porque isso que eu estou falando aqui é muito importante. Tá? As pessoas confundem, muitos não sabem qual é a mensagem do evangelho, por isso ficam perdidos por aí, não sabem, tá? Qual é a mensagem do evangelho? Tá? Cristo é a boa nova, a mensagem é Cristo. Cristo é a mensagem, a boa nova é Ele. Cristo, Jesus é a mensagem, é a boa nova. Tá? É Ele a mensagem. Então, o que é evangelizar? Evangelizar nada mais é senão apresentar a boa nova, a mensagem, o Cristo, o seu plano da salvação. Evangelizar é isso. Agora a pergunta que se coloca é, isso que tem feito aí, convidar para a igreja, dar sopa, dar agasalho, contar a tua história, contar um monte de história bíblica sem que o próprio Cristo esteja imbuído nela ou incutido nela, tem alguma coisa a ver com isso? Tem alguma coisa a ver? Tem algum nexo com a mensagem, com Cristo? Tem alguma coisa a ver? Rigorosamente não. Não tem absolutamente nada a ver. Tá? Não tem nada a ver. Ok? Então, evangelizar é isso. Evangelizar é apresentar não somente a mensagem, tá? A mensagem que ele transmitiu,
tá? Mas apresentar a Ele, o próprio Cristo, apresentar a Jesus, quem é Jesus, quem é Ele e o que Ele fez, tá? Quem é Ele e o que Ele fez e por que Ele fez, para quê, para quem Ele fez. Isso nos remete ao quê? Ao entendimento de evangelismo, apresentar o Cristo, saber, a pessoa precisa saber quem é Jesus. Há muita gente que vai à igreja que não sabe quem é Jesus, o que Jesus fez e por que ele fez o que ele fez e para quem ele fez o que ele fez. Tá? Tem muita gente que não tem consciência do pecado, não tem consciência do pecado. O problema de nós não evangelizarmos, qual é o problema de nós não evangelizarmos? E antes disso, deixa eu falar uma coisa muito importante, compartilha já aí, para isso que eu vou falar é muito importante, tá? Vai, curte, compartilha, porque o que eu vou falar agora também é muito importante. As pessoas, ou seja, muita gente só acredita que as pessoas, só acha que as pessoas vão receber Jesus quando forem para a igreja. Para eles, falar de Jesus na rua e essa pessoa não ir para a igreja dele, assim não ganhou alma para Jesus. Entende? A pessoa pensa que ganhar alma para Jesus é só quando aquela pessoa que ele falou de Jesus, e se falou também, né? Vai para a igreja dele, aonde ele congrega. Que se essa pessoa não for para a igreja dele, para ele não ganhou alma para Jesus. Tá? Então, sabe, na cabeça de muita gente está assim. Isso está na cabeça de muita gente. Para eles, ganhar alma para Jesus é quando as pessoas que ele pregou, que ele falou alguma coisa de Jesus, vai para a igreja dele. Se não for na igreja dela ou na igreja dele, então para ele fica triste, fica desanimado. Ah, eu prego, mas ninguém se converte. Ai, meu Deus, né? Só fica triste, fica desanimado. Ah, eu prego, eu falo, eu anuncio e não sei o quê, e ninguém se converte. Quem disse que ninguém se converte? Afinal se converter como? Onde que a pessoa se converte? Não tem lugar, meu querido. Não tem lugar apropriado, não tem lugar específico para a pessoa se converter. A pessoa recebe a Jesus no lugar onde lhe é apresentado o próprio Cristo e o plano da salvação. Ponto. Está entendendo? Se está entendendo, dá um joinha aí. Para saber se você está entendendo mesmo o que eu estou falando. Eu creio que está entendendo que eu estou falando português, né? Então está entendendo. Tá? Então, não fica triste quando você fala de Jesus, apresenta o plano da salvação à pessoa e a pessoa não for para a tua igreja, não fica triste. Isso não significa dizer que a pessoa não se converteu, não entregou a sua vida a Jesus. Tá? O fato de você receber Jesus lá na igreja, no culto, no templo, não significa dizer que isso é regra, é assim. As pessoas só recebem Jesus Cristo na igreja. Por isso é que muita gente, ao invés de evangelizar, ela só convida para ir para a igreja, porque ele acha, não, a pessoa só vai se converter com a pregação do pastor. Isso não é verdade, isso é uma mentira. Isso é um engano. Entende? Isso é uma mentira, isso é um engano, isso não é verdade. A pessoa não se converte só com a mensagem do pastor. Não é verdade. Tá? A pessoa se converte. Aonde é que a pessoa se converte? Quando é que a pessoa se converte? Primeiro, a pessoa se converte
aonde, no lugar em que ela está sendo pregada, se é no boteco, se é na rua, se é no mercado, se é na empresa, se é na esquina, se é no tráfico, se é na boca, se é no fumo, independente do lugar, não importa onde. Não importa onde, se é no funeral, se é no cemitério, não importa onde, a pessoa recebe a Cristo, aonde está sendo anunciado o Evangelho a ela ou a ele. Tá? Quando é que ela recebe? Quando ele entende o Evangelho. Quando ele está sendo pregado, ele entendeu, compreendeu a mensagem do Evangelho. O porquê Jesus veio à terra, veio ao mundo, o que trouxe Jesus ao mundo. Então não existe esse negócio, isso é uma mentira, um engano, pensar que as pessoas só se convertem na igreja e com a mensagem do pastor ou do homem de Deus. Isso é um engano, é uma mentira isso. Tá bom? Repito, a pessoa se entrega a Jesus, se converte a Jesus no local, no lugar em que ela está sendo pregada ou pregado. Não interessa onde é. Se é no mercado, se é na praça, se é na rua, se é no cemitério, se é no boteco, se é no tráfico, não interessa onde. Mas se a mensagem de Jesus, a mensagem do Evangelho lhe alcançar ali, lhe encontrar ali mesmo, ela cai de joelho. Quando a consciência do pecado cair na mente dele, a ficha cair, a ficha da consciência do pecado cair sobre ela, cair nela, vai cair quando ela cair em si, entender que é um pecador e precisa realmente desta graça que está sendo apresentada a ela, aí mesmo, ela vai se ajoelhar, ela vai cair, ela vai chorar, ela vai se arrepender e vai se entregar a Jesus. Não tem lugar específico para que a pessoa se entregue a Jesus. Este é o engano, o problema de entender o falso evangelismo, a falsa obra de evangelização, que muitas destas coisas que têm acontecido não tem nada rigorosamente a ver com o evangelismo em si. Tá? Eu disse e repito a dizer, não precisamos olhar nos tempos bíblicos ou na era bíblica. Apenas nós olharmos nos homens contemporâneos, tá? Nos grandes evangelistas, nos evangelistas, o que eles faziam. Tá? Vamos ver que muitas coisas que eles faziam de evangelização, de evangelismo, está longe, rigorosamente longe das coisas que nós temos visto que chamam de evangelização, que chamam de evangelismo. Estamos da sopa, estamos fazendo evangelismo. Não estão, não, rigorosamente não estão. Tá? Isso não é evangelismo, não é. Não é evangelização, não é. Tá? A igreja só está cumprindo um papel social, a obrigação dela. Eu preciso falar sempre isso, é importante porque há muita gente, até líderes, pastores que não sabem isso. E muitos que abrem igreja nem sabem isso. Ele pensa que abrir igreja é só abrir igreja assim, para abrir igreja. Ele nem sabe que igreja precisa ter um papel social, não sabe. Que a igreja é constituída também também juridicamente, não sabe, administrativamente não sabe, e por isso está aí no que está essa bagunça aí, né? Está no que está essa bagunça aí. O cara vai no monte, ora um pouco, e daí já não, Deus me revelou, agora sou profeta. Olha, vou falar uma coisa aqui, uma coisa que vai, confronto mesmo. O que eu vou falar aqui é confronto. Eu estou nem aí. Eu não sou refém. Tá? Eu não sou refém de nada, de ninguém. Absoluta e rigorosamente de nada e de ninguém. Eu não sou refém. Eu falo, por isso tenho liberdade e independência para falar. É bom isso, é muito gostoso.
quando você tem liberdade e independência para falar o evangelho, falar a verdade. Isso é extraordinário. Liberdade não tem preço, tá? Eu às vezes assim, às vezes eu só fico assim, meu Deus. Afinal, quem é esse? Quem é esse? Eu não sei mais. Não dá mais para entender. É uma pessoa só. Num post, ele aparece como profeta. No outro post, já vai aparecer como pastor. Aí no outro post, vai aparecer como evangelista. Aí no outro post, vai aparecer como apóstolo. No outro post, vai aparecer como bishop. Aí no outro, isso não é exagero, irmão. Eu estou falando com conhecimento de causa daquilo que eu tenho visto na internet. Tá? E muitos deles eu conheço. Não vou citar nome aqui, não precisa. Tá? E no outro post aparece como missionário. Não dá para entender quem é essa pessoa. É aquilo que diz, quem acha que é tudo não é nada. Tá? Não é rigorosamente nada. Eu falo sempre, olha, vou mais uma vez apresentar a vocês o livro que eu falei, que eu aprendi na live passada. Na live que eu aprendi, coloquei no meu story. Aqui, ó. Tá vendo? Os caras que estão aqui dentro, que contam as suas histórias aqui dentro, os televangelistas, morreram mesmo evangelista, sou evangelista, são pessoas que sabiam quem eles eram. Eles sabiam, não precisa, se você é evangelista mesmo, não adianta só mais porque não, agora sou bishop, agora sou pastor, agora sou apóstolo. Não faz isso, é brincadeira, você não sabe quem você é. Você não sabe qual é a tua vocação. Esse é o grande problema. Porque profetizou lá 2, 3, 4 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, Deus usou na profecia, é profeta. Quer dizer, você não sabe se ele é o quê. Por quê? Porque em cada post, se postar lá como profeta, ele também se coloca lá profeta. Se postar lá como pastor, também se coloca lá como pastor. Se postar como reverendo, também ele é reverendo. Se postar como o quê, ele também é aquilo aí. Quer dizer, uma bagunça. Sabe? A pessoa não sabe o que ele é. Eu já, tá? A minha levante parece que tá quase a cair aqui. Caiu um pouquinho, mas voltou. Tento falar que parece que é pesado demais, né? Mas não tem nada a ver, tá? Então assim, as pessoas não sabem. Meu irmão, se você é evangelista, vai morrer mesmo assim evangelista. Você pode inventar uma coisa porque eu sou pastor, é apóstolo, é bispo. Não existe isso, meu irmão. Não existe isso. Vê só Bill Graham. Evangelista Bill Graham foi conhecido como evangelista Bill Graham. Isso está tudo certo, tá? Aí o profeta lá, o profeta que morreu recentemente, o T.B. Johnson, é só profeta mesmo, profeta acabou, meu irmão. Morreu o profeta, não tem mais aquele porque agora é bispo, agora é reverendo, agora é não sei. Não, esses títulos é que está atrapalhando o avanço do evangelho. Tá? Essas brincadeiras de títulos, um dia é pastor, outro dia é apóstolo, outro dia é bispo, outro dia é apóstolo, outro dia é profeta, outro dia é não sei. Isso é essa brincadeira aí é que está atrapalhando, tá? Que está, não estou falando que está impedindo o avanço e o crescimento do evangelho, está atrapalhando. Uma coisa é atrapalhar, outra coisa é impedir, tá? Saiba que nada disso impede o avanço do evangelho. Não existe absoluta e rigorosamente nada que impede o avanço e o crescimento do evangelho. Apesar das brincadeiras, das falcatruas, das poucas vergonhas, tá? Das poucas vergonhas, o evangelho vai avançar, tá? Vai continuar a avançar, porque não existe absoluta e rigorosamente nada capaz de frear o evangelho, o avanço, o crescimento e a expansão do evangelho. Mas só que isso, sabe, acaba
incomoda isso daí. Tá? Isso atrapalha. Atrapalha por quê? Porque alguém que estava na caminhada, já como que, quando muitas vezes é brincadeira, fala, ainda fica assim, titubeando, mas é mesmo, não é e tal. Até que o Espírito Santo lhe convence. Quer dizer, já é uma pessoa que poderia marcar o passo já muito antes, só que marca depois. Então atrapalha um pouquinho essas coisas aí. Tá? Então entenda, ou você é apóstolo, ou você é bispo, bishope, ou você é evangelista, ou você é missionário, ou você é pastor, ou você é... Tá bom, meu irmão. Tá bom. Tá? Mas tem coisas que não são ele. Fala. Quando estão fazendo um post, você que fez, já fala. Você deixa assim por quê? Porque você também gosta que te colocam esses títulos que não tem nada a ver contigo. Se as pessoas continuam fazendo e você tá e dá tudo certo, porque você gosta, Eu disse que isso é confronto e todas as minhas lives são assim, é confronto, tá? Eu não falo para bebês, falo para adultos, é confronto, tá bom? Se você deixa, várias vezes já corrigi posts, já pedi para tirar do ar. Coloca lá uns títulos que não tem nada a ver comigo. Falo, meu irmão, não é isso. Eu sou missionário, eu não sou pastor. Tá? Claro, não chamam pastor e tudo mais, mas eu já falo, eu não sou pastor, eu sou missionário. Mas não sei o quê, mas pelo menos você falou que você não é. Agora, se estão te chamando de pastor, bispo, de profeta, você não é, você não corrige, não fala nada, tá tudo certo, é porque você gosta disso. De se deixar ser enganado. Você gosta disso. Entende? Tem posts que já fizeram para mim, igreja que eu fui pregar, colocaram lá não sei o quê, uns títulos que não tem nada a ver comigo. Falei, meu irmão, eu sou missionário, coloca lá, eu não sou missionário Afonso, tá bom. Missionário Antônio Afonso Bilho, tá bom. Não inventa mais outras coisas que eu não sou, meu irmão. Tá? Não adianta. Agora, se você sozinho tá a ver que eu sou uma coisa que é aquilo que eu não sou, eu vou te falar que não sou. Agora, se você insistir na tua conta, aí é problema seu. Entendeu? Agora, quando você deixa as pessoas fazerem o oposto, você olha lá e ainda compartilha, né? É porque você gosta disso. Então, o problema não é de quem fez, o problema é você, o problema é teu, você que é o problema. Entende? Mas vamos lá voltar na evangelização para nós terminarmos. O perigo de convidar pessoas para a nossa igreja, ao invés de evangelizar, é o quê? Qual é o perigo? Primeiro perigo, a gente terá crentes superficiais. Ou seja, na verdade, essas pessoas continuarão crentes e não cristãos. É uma coisa que eu preciso falar também isso. É muito importante entender a diferença de crente e cristão. Tá? Há muita gente que crê em alguma coisa, ele é crente de alguma coisa, mas cristão não. A palavra cristão, tá? Em uma das traduções significa pequenos cristos. Tá? Cristãos, vem da palavra Cristo. Traduz-se em pequenos cristos. Tá? Cristão, não crente. Crente é todo aquele que acredita em alguma coisa. Tá? Todo mundo é crente. Porque crê em alguma coisa. Agora, cristão é outra coisa. Tá? A palavra cristão vem de Cristo. Tá? Traduzido como pequenos cristos. É importante saber isso. Então, quando a gente só convida para a igreja, não evangeliza, a gente vai ter crentes e não cristão. Por quê? Porque a gente não apresentou o Cristo a essa pessoa para que essa pessoa creia no Cristo, tá? E se torna seguidor desse Cristo que lhe foi apresentado. Esse é um dos problemas da gente só convidar para a igreja e não evangelizar.
O outro problema, a gente cria pessoas ou crentes fracos e pessoas inocentes. Ele está na igreja, mas não sabe de nada. Ele é inocente porque ele vai porque lhe convidaram. Ele vai porque viu a igreja fazendo uma obra aí, né, social, uma obra de caridade, tá? E ele gostou das pessoas, gostou daquilo que foi feito e tal, e aí ele vai. E ele está na igreja, está lá no culto, na igreja, 1 ano, 2 anos, 3 anos, a depender da mensagem, e a pessoa fica lá assim mesmo, inocente. Por isso é que tem gente na igreja 1 ano, 2 anos, 3 anos, não sabe nada. Se você lhe perguntar quais são as doutrinas fundamentais da fé cristã, não sabe. Faz um teste hoje na tua igreja, chama um jovem, ou um adolescente, ou um jovem, ou até mesmo um presbítero, um consagrado, um diácono, uma diaconisa, ele pergunta ainda. Tem diácono que não sabe isso, tem diaconisa, tem obreiro que não sabe isso. Quais são as doutrinas fundamentais da fé cristã? Não sabe. Não sabe. Não sabe. Quais são as doutrinas bíblicas? Não sabe. Qual é a diferença entre doutrina de Deus e doutrina do homem? Não sabe. Não sabe. O que é graça? O que é misericórdia? O que é compaixão? Não sabe. Não sabe a diferença de princípios e valores. Não sabe. Tá? Para não falar outras coisas mais pesadas, mais profundas. Então é importante. Eu vou resumir para terminar. Tá? Para quem entrou agora, eu vou resumir para terminar. Essa transmissão de hoje, essa live de hoje, falamos sobre o que não é evangelismo, ou seja, isso não é evangelismo. O que não é evangelismo? Evangelismo não é, primeiro, convidar para a tua igreja. Segundo, não é contar a tua história. Terceiro, não é contar histórias bíblicas sem a figura central, que é Jesus, tá? Evangelismo não é dar sopa, dar agasalho, não é isso, tá? Isso não é evangelizar, não é evangelismo. É tudo menos evangelizar, tá? O que é, de fato, evangelizar? Evangelizar é o ato de apresentar não só a mensagem, mas como o próprio Cristo. Ele é a boa nova. Ele é a mensagem do Evangelho. Tá? Ele é a mensagem, ele é o centro, ele é o cerne do Evangelho. Então, é ele que tem que ser apresentado, tá? E apresentado em si, então, o plano da salvação, ou seja, apresentar a Cristo primeiro, quem ele é, depois, o que ele fez, ou por que ele veio à Terra, o que ele fez, por que ele fez e para quem ele fez, tá? Quando você apresenta a Cristo, quem é esse Jesus? Você fala por que ele veio à Terra, tá? O que ele fez, para que ele fez, por que e para quem ele fez. A pessoa se toca, começa a entender, tá? Começa a entender a consciência do pecado, tá? A ficha cai, entende a consciência do pecado e a necessidade da salvação, da graça redentora, da misericórdia, da compaixão de Deus. Ela consegue encarar o seu estado de pecaminosidade e ela entende então a condição, ou seja, a necessidade
de receber a Cristo na sua vida quando ele vê o seu estado miserável, o seu estado de miséria, de putrificação, o seu estado de pecador e precisa do perdão, da graça salvífica de Jesus Cristo. É importante isso, tá? Jesus, ele não veio senão para salvar a humanidade, tá? Para salvar a humanidade. A missão de Jesus à terra, ao mundo, à humanidade, nada mais é senão salvar a humanidade. Essa é a missão de Jesus. Porque entenda, a missão é sempre o resultado final, tá? A missão é o resultado final, ou seja, o objetivo, tá? Aquilo que vai ser alcançado, isso é a missão. A missão não é o que você faz. O que você faz são elementos que precisam acontecer para chegar na missão, ou seja, para o cumprimento da missão, tá? Então, morrer na cruz não foi a missão de Jesus, tá? Não foi. Ser castigado, maltratado, traído, não foi a missão. A missão é salvar. Agora, tudo o que aconteceu com ele, aconteceu para quê? Para o cumprimento da sua missão, que é salvar a humanidade, que é remir a humanidade. Entende? Então, essa é a diferença. Então, entenda que tudo aquilo que eu falei, da sopa, agasalho, falar de você, da tua história, não tem nada a ver com evangelização. Não tem nada a ver com evangelismo. Por isso, se você for evangelizar de fato, apresente a Jesus às pessoas. Fale de Jesus, esquece tua história. Esquece o que ele fez, o que ele fez na tua vida. Não é sobre você, é sobre Jesus. Tá? Ah, ele fez isso, mudou a minha vida assim, assado e cozido. Não interessa o que ele fez em você. Isso não interessa. Tá? O que interessa é o que ele fez por nós. Tá? Não o que ele fez em você, é o que ele fez por nós. Tá? É o que ele fez por nós. O que ele fez por nós? Ele veio, ele se entregou, ele morreu na cruz, ele ressuscitou, ele foi maltratado. É isso que tem que ser falado, não é o que ele fez na tua vida. A obra que ele fez na tua vida particular é na tua conta só. Tem nada a ver com outras coisas. Tá? Então, fale, apresente Jesus, seja testemunha de Jesus. Não testemunha de você mesma, de você mesmo. Tem gente que ficou famoso, ganhou rios de dinheiro e até hoje continua aí, graças à pandemia aí, já não conseguiu, muitos já não conseguiram mais fazer isso, né? Saíram, né, pelo mundo afora, contando o seu testemunho, falando de si. Ah, eu era bruxo. E daí? E daí? Não é sobre você o que ele fez, não é sobre você. Tá? Eu era drogado. E daí? Aí vai falar, missionário, você é muito insensível. E o que é isso? Não tem nada a ver. O evangelho não é sobre você. Não é sobre o que ele fez, o que ele fez em você. É sobre o que ele é e o que ele fez por nós. A sua morte. É para falar da sua morte e da sua ressurreição. Tá? Do porquê ele veio. Ok? E não é para você contando tua história. Você te dá um 40 minutos para pregar. Em vez de você apresentar a Jesus, aí fica contando a tua história. Ah, eu não tinha carro, agora tenho carro, ele me abençoou. Eu não tinha moto, agora tenho moto. Eu não tinha casa, agora tenho casa. Morava de aluguel, agora não pago mais. Eu não sei o quê. Não é sobre você, o evangelismo não é sobre você. O evangelho não é sobre você. Não é sobre o que aconteceu na tua vida, não. O evangelho é sobre o que Jesus é e sobre o que ele fez. E está tudo certo. Só isso. Basta. As pessoas querem conhecer a Jesus e não conhecer a tua história. A tua história você pode falar. Fala, mas fala em outros foros, em outros momentos,
E não no momento que você precisa falar de Jesus, testemunhar a Jesus, e não no momento que te dá oportunidade para falar de Jesus. Entenda isso, você pregadora, você que é pregador, você que é missionário, quando te convidam na igreja, no culto, para pregar, para ir dar uma palavra, não é para falar de você, é para falar de Jesus, do Evangelho, de Cristo. Sobre você, fala em outra ocasião, aquela oportunidade é para falar dele. Então não perca a oportunidade para falar dele e falar de você. Ok? Então, para hoje é isso. E no final de semana agora, próximo, né? Não perca. Eu vou falar de um assunto aqui. Vamos partir para o confronto, no mesmo horário, tá? Vamos partir para o confronto para um outro assunto de extrema importância, tá bom? Vamos entender se as igrejas têm crescido, têm inflamado, o que está acontecendo, qual é o mistério que está acontecendo com as igrejas, o que está acontecendo, tá? Vamos partir para o confronto, vamos partir para a realidade, vamos partir para os fatos e está tudo certo. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a tua casa, a tua vida, a tua família, tá bom? E que Deus te use poderosamente com toda a graça e sabedoria. Que Deus te dê acesso aos princípios poderosos do seu reino. Que Deus te dê acesso à sabedoria. Que Deus te dê acesso ao conhecimento, ao discernimento, à inteligência que vem do alto para falar a respeito do seu reino, do seu nome e da sua palavra. Que Deus, rica e poderosamente, possa manifestar a sua graça em você. Estamos juntos e até no final de semana, se Deus quiser. Ou no decorrer da semana, aí a gente está sempre aí postando alguma coisa relevante. Deus abençoe, obrigado a todos que nos acompanharam até este momento. Irmã Mayra, irmão Ângelo, vamos lá, a irmã Aniele, Deus abençoe. Mas aqui alguém, opa, saiu. Se eu não falei o teu nome, não me perdoa, tá bom? Você que está aí acompanhando, não falei o teu nome, perdão, mas estamos juntos. Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família.